Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre segurança do paciente, o protocolo de prevenção de lesão por pressão. Nesse bloco nós vamos falar em relação aqui à classificação, tá? Da escala de Braden, quanto maior a pontuação, menor o risco, e nós vamos aqui ver também quais são as ações específicas aqui para cada um dos grupos, e também nós vamos falar sobre os indicadores de qualidade avaliando aí esse protocolo, ok? Então vamos aqui categorizar de acordo com a escala de Braden, dividir em grupos, tá? A pontuação de 15 a 18 vai ser aqui categorizada como risco baixo, e aí aquelas ações de maneira geral para qualquer paciente, né? Cronograma de mudança de decúbito, otimização da mobilização, proteção do calcanhar, manejo dos indicadores de risco, umidade, nutrição, fricção e cisalhamento, e uso de superfície de redistribuição de pressão. À medida que vai aumentando o risco, vai acrescentando algumas coisas, né? No risco moderado aqui, 13 a 14 pontos, nós vamos continuar com essas intervenções de âmbito geral e instituir aqui o posicionamento inferior a 30 graus. Lembrando que o posicionamento ele vai ser cruzado o risco, né, em relação à prevenção de lesão por pressão, vezes aqui a prevenção de pneumonia associada à ventilação, tá? Porque aqui o nosso grau da cabeceira é 30 a 45 e aqui é menor que 30. Então vai ser pesado o risco-benefício em cada um dos pacientes individualizados, tá? O protocolo fala isso pra gente. Risco alto, 10 a 12 pontos. Continua com as intervenções do risco moderado, mudança de decúbito frequente, uso de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30 graus. Risco muito alto, menor que 9 pontos, eu tenho aqui, mantendo as intervenções, uso de superfície de apoio dinâmico, com pequena perda de ar se possível, manejo da dor. Então aqui a gente está usando o colchão pneumático, né, que é uma das formas aí de prevenção desse paciente. Quando a gente fala em relação a protocolos, no finalzinho de todos os protocolos de segurança do paciente, nós vamos ter indicadores para ver se esse protocolo está sendo feito de forma adequada e captando dados aqui para avaliar se as ações estão sendo feitas de forma correta, tá? Isso foi cobrado na prova da EBSER agora de 2020, a questão dos indicadores, do finalzinho do protocolo. Então, prestem atenção a estudar todo o protocolo, e é por isso que a gente está fazendo um curso aqui mais completo, mais complexo, para que você não seja surpreendido com algum tópico na sua prova de segurança do paciente que não foi conversado aqui na nossa aula, tá bom? É um assunto que está cada vez mais sendo cobrado, um assunto da moda, até por conta de toda essa discussão de segurança do paciente ser aí essencial para evitar danos desnecessários. Então é um assunto que com certeza vai estar na sua prova e precisa estar totalmente aí compreendido e entendido, tá certo? Então aqui na parte de feridas, esses indicadores serão divididos em duas partes: indicadores de processo e indicadores de resultado. Quando eu falo em processo, eu tenho aqui, ó, percentual de paciente que foi submetido à avaliação de risco na admissão, ou seja, quantos pacientes que nós temos aqui no hospital, na admissão passou pela avaliação da escala de Braden, tá? Percentual de paciente de risco recebendo cuidado preventivo apropriado e percentual de paciente recebendo avaliação diária para risco de lesão por pressão. Porque a gente sabe que essa avaliação ela não é só na admissão, tem que ser diária, até porque a gente tem aí uma assistência dinâmica em que os riscos vão mudando de acordo com o nosso dia a dia, tá certo? Então, observe que esses aqui têm a ver com processo. Quando eu falo em indicador de resultado, eu estou vendo o impacto daquele problema. Então, qual é a incidência aqui de lesão por pressão, né? Quantos pacientes desenvolveram lesão por pressão? Se você lembrar do que eu falei, a lesão por pressão estágio 3 e 4 são partes aí da lista de eventos que nunca deveriam ter acontecido, tá? Que são aí never events, né? Então essa categorização, inclusive elas estão no primeiro e segundo lugar, terceiro e quarto grau, né? Em relação a mais comum de acontecer dentro dos eventos adversos que nunca deveriam ter acontecido nos ambientes aí de saúde, tá?
Ok, então incidência mostra pra gente um indicador de resultado. A nota técnica da Anvisa 3 de 2017 aborda a questão da mudança, né, da nossa categorização no ano de 2016, deixando de ser o nome lesão aqui, úlcera por pressão, para ser aqui lesão por pressão, né? Em inglês vai ser injúria, tá? Então, o nome da nossa associação, que seria NPUAP, né, vai ser agora NPIAP, tá? Em vez de úlcera, vai ser aqui injury, tá? De lesão. Então, o conceito, a nomenclatura e a descrição dos estágios da lesão por pressão foram modificados pela NPIAP aí e validados para o português com aval das sociedades de especialistas aqui, da SOBEST, que é a Associação Brasileira de Estomoterapia, e da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Dermatologia, tá? Então, é o nome que a gente tem visto aí, e a Anvisa já se adaptou por meio da nota técnica 3 de 2017. Vamos aqui abordar aquilo que não é repetitivo em relação ao que a gente já tinha visto com o protocolo mesmo, né, de 2013. Então, ele diz que a realização de avaliação criteriosa da pele, pelo menos uma vez ao dia, especialmente nas áreas de proeminência óssea, joelho, cotovelo e calcanhares, e pelo menos 2 vezes por dia nas regiões submetidas à pressão por dispositivo, como catéteres, tubos e drenos. Então, onde tem número tem questão, então isso é importante. Então, eu vou fazer a avaliação uma vez ao dia dos locais de proeminências e 2 vezes ao dia os locais onde tem dispositivos médicos, tá? Dispositivos aí conectados ao paciente, como catéteres, tubos e drenos, tá? Onde tem número tem questão, gente. Anota isso, por favor, tá certo? Anota isso aí. Com relação ao uso de barreira protetora aqui de umidade excessiva, quando necessário, cremes de barreira, película semipermeável, espuma de poliuretano, sacos retais e ou substâncias oleosas para servir aí como proteção, tá? Dentro dos curativos que ele vai citando aqui na nota técnica, com relação aí à prevenção de lesão por pressão, a gente tem essas espumas de poliuretano. Tem aí também o próprio hidrocoloide, tem um hidrocoloide próprio para a prevenção de lesão por pressão, que chama hidrocoloide TIM, uma das marcas aí. E tem aí também o filme transparente como terceira opção, citado também pela Anvisa com essa finalidade. Nas provas de concurso a gente vai ver isso com muita frequência, né? O filme transparente na prevenção de lesão por pressão, apesar de na prática não ser a melhor opção, nas provas de concurso está bem já consolidado, tá? Mudança de posição a cada 2 horas, então esse tempo aqui a gente sabe que as literaturas têm trazido como o prazo máximo, né? Isso deve ser avaliado a cada paciente, certo? E orientar o paciente e a família com relação à prevenção. Então foi o que eu peguei assim de mais importante da nota técnica. Ela também traz algumas ações de gestão no ambiente de serviços de saúde para evitar a lesão por pressão, tá certo? Não precisa fazer a leitura desses materiais que a gente está aqui referenciando, a não ser que você queira, claro, está tudo disponível no Google. É somente mesmo eu peguei aquilo que tem a ver com a nossa prova de concurso, tá bom? E de residência. Vamos fazer umas questões aqui para praticar isso, tá bom? Questão 1, a OCP 2018. Quando se fala em segurança do paciente, deve-se pensar na prevenção de úlcera por pressão. Nesse caso, sobre o estadiamento da úlcera por pressão, qual das seguintes alternativas refere-se ao primeiro estágio? Então, uma das partes mais importantes nesse assunto é a categorização, né, em relação à nossa lesão por pressão. Observe que estamos aqui com a questão do ano de 2018. Desde 2016 o nome já tinha sido mudado, mas o nome úlcera por pressão continuou sendo usada quando fala de segurança do paciente, tá? E isso não torna uma questão anulável, tá certo? Então, continue aí usando as duas terminologias no contexto de aceitar as perguntas aí no sentido de objetivo e, é claro, você respondendo uma discursiva, use o termo mais atual, que é lesão por pressão, tá bom? Pode atingir o músculo e ou estruturas de suporte, tornando-se a osteomielite e a osteite prováveis de acontecer. Primeiro estágio, gente, pega apenas a epiderme, hiperemia que não embranquece é a palavra-chave. Aqui, quando pega músculo, a gente está no 4º estágio, tá?
Perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões ou músculos. Passou aí do tecido gorduroso, a gente já vai categorizar como 4º grau, tá? 4º estágio aqui. Estágio 4. Perda total da espessura tecidual. Nesse caso, o tecido adiposo subcutâneo pode ser visível, mas não estão expostos ossos, tendões ou músculos. Aqui eu estou falando no 3º estágio. Pele intacta, com rubor não branqueável, exato, em uma área localizada normalmente sobre uma proeminência óssea. Aqui está o estágio 1, né? E observe que a gente também, em 2016, usa os números arábicos, que é esse número aqui, 1, 2, 3 e 4. Não usa mais algarismos romanos, como anteriormente era aqui referenciado em relação aos nossos estágios, ok? Letra E, perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial rasa com leito vermelho, rosa, sem esfacelo. Esse é o estágio 2. Então, observe que essa questão foi boa para a gente revisar o que é o estágio 1, 2, 3 e 4. Beleza? Maravilha, questão tranquila para a gente. A questão 2. Ao fundamentar a assistência de enfermagem nos princípios de segurança do paciente, o enfermeiro adotará como medida de prevenção de úlcera por pressão, mais uma vez o nome. Letra A. Limpar a pele sempre que estiver suja com água fria e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento. Olha o cuidadozinho aqui, ó, que o protocolo manda pra gente, água morna. Olha, que detalhe, né? B. Aplicar hidratante com movimentos suaves e circulares e massagear áreas de proeminências ósseas ou hiperemiadas. Dentro desse assunto de segurança do paciente, lesão por pressão, talvez essa seja a pegadinha mais comum de acontecer nas nossas questões. Não faz massagem em local de proeminência óssea, nem com hiperemia. Isso aumenta o risco, tá? Essa é a informação mais importante nesse nosso protocolo. C. Atentar para o extravasamento de dreno sobre a pele, exudato de feridas e extravasamento de linfa, que são potencialmente irritantes para a pele. Exato, né? Aqui a gente está aumentando a umidade do local e isso favorece a abertura de lesão por pressão. E a umidade, ela não é apenas com foco na incontinência urinária e fecal. Eu também vou contar com esses outros fatores de aumento de umidade, como drenos, que vão aí estar vazando, exudato de feridas, né, que tem a secreção da ferida, extravasamento de linfa pelos poros aqui da pele. Tudo isso aqui tem conexão com o aumento da umidade no leito, tá? Reposicionar o paciente usando-se a condição clínica permitir 45 graus na posição de semifaula e a gente tem 30 graus, tá? Errado aqui, portanto. Proteger a pele do risco de cisalhamento, evitando o uso de aparador, comadre e usando fraldas ou absorventes. Com relação aqui a proteger a pele do risco de cisalhamento, sim. Agora, evitar o uso do aparador, não. Tem que evitar aqui a fralda, né? A fralda é a última opção. Se a gente conseguir que o paciente faça aqui as suas necessidades na comadre, é melhor do que na fralda, tá? Então, por isso está falso a letra E. E a letra C, portanto, gabarito, questão boa aqui pra gente. Vamos agora na questão 3, Comperv 2018, tá? A lesão ou úlcera por pressão, aqui ele usou os dois termos, é um evento adverso e a sua prevenção é considerada meta de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde. Sobre as medidas para a prevenção de lesão ou úlcera por pressão, considere as seguintes orientações propostas pelo Ministério da Saúde. 1. Os calcânios devem ser mantidos afastados da superfície da cama, livre de pressão, perfeito, mantendo a hiperextensão do joelho e a pressão sobre o tendão de Aquiles. Opa, agora a gente tem 2 erros aqui, certo? 2 vezes erro. Quais são aqui esses erros, professora? Não é para manter a hiperextensão, pelo contrário, uma leve flexão aqui do joelho é protetora e evitar a pressão no tendão de Aquiles. Então, por isso, duplamente falso o item 1. 2. Realizar mudança de decúbito ou reposicionamento do paciente a cada 2 horas ou de acordo com variáveis relacionadas ao indivíduo. Exatamente a cópia do manual do Ministério, né, daquele protocolo e da Anvisa,
tolerância tecidual, nível de atividade, mobilidade, condição clínica global, objetivo do tratamento, condição individual da pele, dor e pelas superfícies de redistribuição de pressão em uso e para reduzir a pressão local. Exato, a gente vai usar aqui como referência tanto essa quantidade de horas máximas ou aqui podendo adaptar de acordo com todos esses requisitos aqui de exigências, tá? Verdadeiro, portanto, o item 2, a gente já tem o 1 falso e o 2 verdadeiro. A gente até já gabarita a questão, né? Vamos aqui confirmar se exatamente o 3 está falso mesmo. Durante a hidratação da pele, áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas precisam ser massageadas. Olha a pegadinha que eu te falei. Local de hiperemia e proeminência não recebem massagem, tá? Isso aumenta o risco. Falso, com gosto de gás aqui, tá certo? Vamos agora ao item 4. Durante a admissão ou readmissão do paciente, examine a pele cuidadosamente para identificar alterações da integridade cutânea e úlcera por pressão já existente. Perfeito. Para uma apropriada inspeção da pele, deve-se ter especial atenção às áreas corporais de maior risco, regiões corporais submetidas à pressão por dispositivo, catéteres, tubos e drenos, tanto que a gente tem que olhar esses locais aqui quantas vezes na nota técnica? 2 vezes ao dia, né? E as regiões anatômicas, sacral, calcâneo, isquio, trocânter, occipital, escápula e maleolar. Exatamente, regiões aí de risco, né? Regiões de proeminências ósseas precisam ser avaliadas pelo menos 1 vez ao dia, conforme a gente já viu lá no nosso item lá da nota técnica 3 de 2017 da Anvisa, tá? Verdadeiro item 4, portanto, gabarito confirmado, letra B de bola aqui, certo? Beleza, belezinha? Agora, gente, terminamos o protocolo de lesão por pressão. É claro que nesse assunto tem um monte de questões, né? Você pode entrar lá no nosso site de questões do GRAM, tá? E treinar mais questões sobre esse assunto. E basicamente é isso que está aqui, que vai estar lá, mas é importante que você treine, tá bom? Para ver como que você vai se sair em relação a cada tópico. Vamos no próximo bloco, onde a gente vai trabalhar um protocolo extenso, um protocolo aí importantíssimo, que é o protocolo na segurança aqui, na prescrição, uso e administração de medicamentos, tá certo? Vamos trabalhar todos os protocolos aqui, cada um em detalhes com você. Então, modo turbo ativado, gente, vamos nessa, daquele jeito que eu gosto, tá? Lembrando que o sonho é a anestesia da dor. Se você tá aí cansado, com o isquio quase ficando hiperemiado, com o dorso também já todo travadinho, levanta, faz um agachamento, bota os braços para cima, para o lado, esquenta aí o sangue, vamos nessa, porque essa aula tá muito boa e esse assunto é certo na sua prova.